Oi, pessoal, uma boa noite para vocês. É, Hoje a gente vai fazer mais um plantão nosso. Hoje o nosso plantão vai ser de física. E para o nosso plantão de hoje, eu trouxe alguns exercícios da própria prova da ETEC. Esses exercícios das provas da ETEC, eles costumam ser um pouquinho mais trabalhosos, né, da gente fazer. Então, antes da gente olhar para eles, eu gostaria de resgatar, né, de olhar de novo com mais calma para alguns pontos que eu verifiquei que vocês estão com dificuldade nas aulas de física, tá bom? E aí a gente vai trabalhar tudo isso direitinho, à parte. Vamos tirar todas as dúvidas que vocês têm e aí em seguida a gente vai para os exercícios, para a gente não assustar, beleza? Antes de mais nada, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o Sistema Internacional. A gente apelida ele carinhosamente de SI, né? SI das siglas, né? S de sistema e o I de internacional. SI. Bom, muitos professores falam do SI, provavelmente vocês já viram eu mesmo falando do SI, a Carla falando do SI, e vocês ainda vão ouvir muitas vezes os professores falando desse tal de SI. Mas muitos de vocês podem se perguntar, tá, mas quem que é esse tal de SI que eu nunca na minha vida vi? Nem sei o que é, o professor fala como se a gente já soubesse. Então vamos parar e vamos entender o que é o SI. O SI, como eu disse, é uma sigla que simboliza Sistema Internacional, e o Sistema Internacional padroniza unidades de medida. Ou seja, o Sistema Internacional me diz qual é o padrão de unidade de medida para medir tal coisa. Então, se eu vou medir temperatura, eu vou lá no Sistema Internacional e vejo, tá, qual que é a unidade padrão do mundo para medir temperatura? Aí eu vou ver lá que é tal unidade. Se eu vou medir área, eu quero medir a área da minha casa, e eu quero medir no padrão mundial. O padrão mundial está no Sistema Internacional, está lá no SI. Eu vou olhar lá qual que é a unidade padrão. Se eu quero medir tempo, eu vou lá e olho qual que é a unidade de medida, ou seja, com o que eu meço no mundo inteiro, né? Qual é o padrão para medir tempo? Vai aparecer lá. E eu trouxe para vocês um PDF que tem as tabelas do Sistema Internacional e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Caso alguém nunca tenha visto na vida, a gente vai ver agora pela primeira vez. Caso alguém já tenha visto, a gente vai ver de novo, tá bom? Então aqui, ó, nesse PDF a gente tem algumas tabelas. Essa primeira tabela tem as mais comuns, né? Então a gente tem aqui a grandeza, então, por exemplo, aqui o comprimento, a primeira. Aqui mostra alguns símbolos que são padrão da gente usar para comprimento, né? É muito comum a gente representar o comprimento por alguma dessas letras. A unidade base é o metro, e o símbolo do metro é só Mzinho minúsculo, né? Aí a gente vê aqui massa. Massa a gente simboliza por Mzinho pequenininho. A gente utiliza o quilograma para medir, e o símbolo do quilograma é kg. Nenhum segredo até agora, né? Tempo, a gente geralmente representa por T minúsculo. A gente utiliza como unidade base o segundo, e o segundo é um S minúsculo, né? O símbolo dele. Aí aqui a gente tem algumas outras que não são tão usuais para vocês por enquanto, como por exemplo corrente elétrica, temperatura termodinâmica, é só vocês pensarem que é a temperatura, tá bom? É a nossa temperatura. Eu sei que tem esse nome esquisito aqui na frente, mas é a nossa famigerada temperatura. A gente geralmente representa por T maiúsculo, e a gente mede a unidade. Eu sei que a gente utiliza muito o grau Celsius, né? Então, se eu pergunto para vocês qual a temperatura hoje, aí vocês podem falar para mim, 15 graus Celsius. Mas a unidade padrão, né, do Sistema Internacional é o Kelvin, que ele é representado por um K, assim, tá bom? Embora o grau Celsius seja bem mais comum para a gente, o Kelvin é a unidade padrão, tá bom? E aqui tem algumas outras que vocês provavelmente não conhecem. Aqui eu vou descer e a gente vai achar algumas outras. Por exemplo, para a área. É padrão utilizar o metro quadrado, que o símbolo é um M com 2 lá em cima, escrito assim. Para volume, a gente usa o metro cúbico. A gente já conversou sobre o metro cúbico nas nossas aulas de química, inclusive. O metro cúbico, o símbolo dele é M com 3 lá em cima. Essa é a unidade padrão no Sistema Internacional para utilizar, para medir volume. Velocidade. Velocidade é o m/s, ou seja, metro por segundo. Aqui a aceleração que vocês vão ver daqui a pouco, né, mais para frente, nas próximas aulas. Metro por segundo ao quadrado, já é um pouco mais esquisitinho. E aí a gente tem várias outras aqui, várias outras.
E o interessante é que por que a gente precisa saber essas unidades de medida do sistema internacional? Porque muitas das vezes é com essas unidades de medida padrão que a gente faz as contas. Às vezes a gente faz conta com unidade que não é padrão, mas muitas das vezes a gente precisa fazer com a unidade padrão. E algumas vezes o exercício já espera que você saiba qual é a padrão. A unidade de medida padrão. Então, se eventualmente um exercício não te fornece uma unidade de medida, você pode supor que ele está adotando como sendo a padrão. Beleza? Então é por isso que é importante, né? Porque essas unidades, elas são padronizadas e elas são colocadas ali naquelas tabelas para você utilizar elas por padrão no mundo todo, né? Por isso que a gente chama de sistema internacional. É o padrão mundial para medir aquelas coisas. É para facilitar a comunicação científica. Senão, cada cientista mede um negócio de um jeito, aí mostra para o outro do jeito que ele quer e vira aquela bagunça. Então, é bom ter um padrão de como apresentar dados numéricos, né? Se eu estou medindo volume, eu apresento em metro cúbico, porque é o padrão mundial. Se eu estou medindo temperatura, eu apresento em Kelvin, porque é o padrão mundial, medir em Kelvin. Beleza? Não que a gente não faça as contas e também não fale para as outras pessoas com unidades que a gente não usa muito, tá? Isso todo mundo sabe, né? Então é usual a gente, por exemplo, falar a temperatura em graus Celsius. Ninguém vai perguntar para você qual a temperatura de hoje, você vai falar, tá 280 kelvins. Não, não é comum. Não vai ajudar na comunicação do dia a dia. No dia a dia a gente usa o que é comum. Tá? Mas agora, se for numa coisa, num artigo científico, se a gente estiver publicando uma informação de alguma pesquisa que a gente fez, é interessante usar o padrão mundial, porque aí todo mundo, no mundo inteiro, vai estar falando a mesma coisa. Beleza? É para isso que serve. Agora, o que eu queria parar com vocês para a gente analisar com calma é a fórmula de velocidade, que a gente já viu, e eu acredito que todo mundo já está familiarizado com ela. Mas, além disso, eu imagino que vocês tenham percebido que, às vezes, nos exercícios, o que a gente vai calcular não é necessariamente a velocidade. O exercício, às vezes, te dá velocidade e pede tempo. Às vezes, o exercício te dá velocidade e te dá tempo e te pede deslocamento. Vira aquela bagunça, não sei mais o que fazer. Divido, multiplico, somo, subtraio, não sei mais de nada, porque mudou tudo, fica variando, e o exercício parece que faz aquela baderna na minha cabeça. Então vamos parar agora, vamos analisar a fórmula e vamos ver que tipo de coisas que a gente consegue fazer com essa fórmula, tá bom? Então, primeiro de tudo, né, vamos escrever aqui a nossa formulazinha da velocidade. Eu acredito que todos vocês já tenham decorado, eu espero que sim. Caso alguém não tenha decorado, por favor, decore, que é muito importante decorar. No caso, para fazer os exercícios, na prova não tem consulta, né? Então, na prova da ETEC não tem consulta. E essa é uma das fórmulas que eles pedem que você saiba de cor. Então, velocidade a gente representa por Vzinho, igual ao deslocamento. A gente escreve deslocamento em física como sendo ΔS. Pode assustar alguém, mas basicamente o delta significa variação. E o S é S de space no inglês, que significa espaço. Então, a variação do espaço. Ou seja, quanto andou? É basicamente isso. Quanto que o carro andou? Quanto que a bicicleta andou? É basicamente isso. E embaixo, a variação do tempo, que é o ΔT. ΔT, variação do tempo. Então, é isso. Essa é a fórmula, né? A gente precisa ter ela na cabeça, porque ela é muito comum, a gente vai usar ela pra caramba, então é importante saber ela de cor, tá bom? Então aqui, vamos criar 3 situações diferentes, tá bom? A primeira delas vai ser a mais simples de todas, então vou escrever aqui, ó, 1. Vamos supor que o exercício que eu tô resolvendo, seja lá qual for, ele vai me falar assim, bom, tal pessoa andou 20 metros. Andou 20 metros. Quanto andou é o ΔS, a variação do espaço. E essa pessoa demorou 5 segundos, sei lá. Supondo, né, gente? Tudo uma suposição. 5 segundos. Beleza? Szinho para representar os segundos. Como 5 segundos é tempo, então a gente coloca como sendo a informação ΔT. Beleza? E aí o exercício me pergunta:
Qual a velocidade? Essa é a pergunta, né? A velocidade é desconhecida. A gente não conhece a velocidade. Então, vamos montar a fórmula aqui. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. É a formulazinha que a gente está usando sempre. Agora, vamos substituir os valores, tá bom? Aqui, a gente sabe que o ΔS vai vir aqui em cima, né? Então, é 20 metros. Dividido pelos 5 segundos, que vai vir aqui embaixo. Beleza? É facinho, basicamente isso. Eu peguei as informações e coloquei no lugar que elas devem ficar na fórmula. E o V é o quê? Bom, o V, então, é 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. 4 o quê, professor? Metros por segundo. Porque aqui a gente tem informação em metro e aqui a outra informação em segundo. Então, dá metro por segundo. Cheguei na minha resposta. Só isso. O caso mais simples, tá bom? Agora vamos para um segundo caso. Vou escrever aqui embaixo. Segundo caso. Bom, nesse segundo caso, eu gostaria de estudar com vocês na seguinte situação. O exercício te fala assim, uma pessoa andando a 4 metros por segundo demorou 5 segundos para andar. E aí o exercício te pergunta a seguinte coisa: quantos metros a pessoa andou, né? Quanto ela se deslocou? Se está perguntando quanto andou, está perguntando ΔS. Quanto que é o ΔS? Né? O exercício pode te perguntar isso. Beleza? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui. Vou colocar a fórmula e vou ver o que dá para fazer, tá bom? Então, vamos escrever a fórmula aqui embaixo. Velocidade igual ΔS sobre ΔT. Velocidade, né? Ele me deu, tá aqui, ó. Vou colocar aqui. A velocidade é 4 metros por segundo. Igual ao quê? O ΔT, ele vai embaixo aqui na fórmula, né? O ΔS eu não conheço, então vou deixar ele sem mexer. E esses 5 segundos, ele vem aqui embaixo no lugar do ΔT. 5 segundos. Beleza. Olha só onde está a minha incógnita, ou seja, o que eu não conheço está aqui em cima. Como que eu vou dividir alguma coisa que eu nem sei o que é por 5? Eu não sei quanto é. Como que eu divido? Não dá para dividir. Porque eu não conheço quanto é esse ΔS. É o que eu quero descobrir. Então, a gente diz que a gente precisa separar ele, né? A gente precisa colocar ele separado. A gente diz que a gente isola o ΔS, tá? Então, toda vez que vocês pensarem que vocês ouvirem o termo isolar alguma coisa, é deixar ele sozinho, tá? Então, a gente vai deixar ele sozinho. Para deixar ele sozinho, quem que está atrapalhando? Esse 5S está atrapalhando. Esses 5 segundos está atrapalhando, não está deixando ele ficar sozinho. Então, a gente vai pegar e jogar ele lá para o outro lado, ó. A gente vai jogar ele lá para o outro lado, para o ΔS poder ficar sozinho, tá bom? Só que é o seguinte, toda vez que a gente joga para o outro lado, a gente tem que mudar uma coisa em matemática. A gente tem que passar no que a gente diz operação inversa. Então, eu vou escrever aqui as operações inversas para vocês, tá bom? O mais, o inverso é o menos. O vezes, o inverso é o dividido. Tá bom? É isso. Beleza? Então, o mais vira menos, o vezes vira dividido. Da mesma forma que o dividido vira vezes e o menos vira mais. É a operação inversa que a gente fala, né? Então, se esse 5 aqui está dividindo junto com o ΔS, eu vou passar ele multiplicando lá para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Então, ele está dividindo aqui, eu vou passar no jeito oposto, né? Então, o oposto do vezes é o dividido, o oposto do dividido é o vezes. Então, se aqui ele está dividindo, eu vou passar ele vezes lá. Então, eu vou fazer 5 segundos vezes 4 metros por segundo
E agora eu passei ele pro outro lado. Agora o ΔS ficou sozinho aqui desse lado. Ó. ΔS. Beleza? Quanto que é 5 vezes 4? 5 vezes 4 é 20. 20 o quê? 20 metros. Por quê? Porque eu tô falando de deslocamento. Eu ando 20 metros. Eu não ando 20 segundos. Isso é tempo. E eu também não ando 20 metros por segundo, porque isso é velocidade. É o quão rápido eu estou. Se eu tô falando de quanto eu andei, eu tô falando de metros, porque é quanto eu andei, é o deslocamento. Então, ΔS igual a 20 metros. Achei minha resposta para o exercício aqui também. Tá bom? Eu sei que voltar no chat vai ser um pouco difícil para tirar as dúvidas, mas não se acanhem. Podem perguntar se vocês não entenderam isso aqui. Eu vou fazer mais um exemplo com mais uma situação, para ver se a gente entende, beleza? Eu vou abrir uma telinha nova pra gente. Tá? Aqui. A nossa situação 3 vai ser a seguinte. O exercício me fala assim. Bom, eu estou caminhando numa velocidade de 4 metros por segundo. Beleza, se eu estou caminhando numa velocidade de 4 metros por segundo, tá aqui a informação anotada. E aí o exercício também me fala, eu andei ao longo de 20 metros. Se eu andei ao longo de 20 metros, eu estou falando de quanto eu desloquei. Então, é a variação do espaço. Quanto, né, que eu me desloquei? 20 metros. Beleza, 20 metros. Aí o exercício me pergunta, quanto tempo eu demoro para fazer esse caminho? Quanto tempo eu demoro? A pergunta é ΔT. ΔT, quanto é o ΔT? Quanto que eu demorei? Né? Quanto que eu demorei? ΔT. Essa é a pergunta. Então, vamos pegar as informações, colocar todas na fórmula e verificar o que dá para fazer. Então, eu sei que velocidade é igual a ΔS, variação do espaço, por ΔT. Beleza? Então, vamos lá. A velocidade foi me dada, então eu vou colocar ela aqui. Velocidade é 4 metros por segundo, que é igual. O ΔS foi me dado também, então é 20 metros. O que eu não sei está aqui embaixo, ó, ΔT. ΔT, que é o mocinho aqui, ó. Né? Como eu não conheço, como eu não sei quanto ele vale, eu deixo ele aqui, eu não sei quanto é. Não posso botar um número aqui sem saber quanto ele é. Agora, reparem na seguinte situação. O ΔT eu não conheço. Como que eu pego 20 e divido por um número que eu não sei qual é? Não tem como. Eu não sei que número que é o ΔT. Então, se eu pego 20 e divido por alguma coisa que eu não sei, não tem como saber. Então, eu vou ter que fazer igual eu fiz no caso anterior. Eu vou ter que deixar o ΔT sozinho para poder calcular ele. Então, o meu objetivo é deixar o ΔT sozinho. Porque é ele que eu quero calcular, né? Então, prestem atenção no que eu vou fazer aqui para conseguir deixar ele sozinho. Lembrando que, né, o oposto do mais é o menos, e o oposto do menos é o mais. O vezes, o oposto dele é o dividido, e o oposto do dividido é o vezes, né? É isso. Mais e menos vezes dividido. Beleza? Aqui, o ΔT está dividindo junto com 20. Eu vou fazer igual eu fiz no exercício anterior. Eu vou passar ele para o outro lado. Né? Então, eu vou pegar o ΔT e passar ele para o outro lado. Quando ele vai para o outro lado, como ele estava dividindo, eu vou na operação inversa. O oposto da divisão é o vezes. Então, ele vai vezes aqui. Vezes quem? Vezes quem estava do outro lado, que é o 4. Beleza? Tudo isso, eu passei ele para cá, porque o 20 está aqui em cima. Não tem como eu passar ele direto para o outro lado, porque quem está aqui em cima não é deslocado lá para o outro lado, tá bom, pessoal?
Vocês têm que lembrar disso, é importante. Quem está aqui por cima na fração não é passado para o outro lado já direto. A gente tem que primeiro passar quem está por baixo, igual a gente fez no caso anterior, né? Então a gente passa ele assim, cutucando lá para o outro lado, tá bom? Então ele está passando vezes aqui. E aí, ficou desse jeito aqui. Você pode falar, tá, professor, ΔT não tá sozinho. A gente queria deixar ele sozinho e ele não tá sozinho ainda. Beleza, então vamos fazer um passo 2, né? Que é deixar ele sozinho agora. Quem tá atrapalhando ele agora é esse 4 aqui. Vamos passar ele pro outro lado. Tá bom? Ele tá atrapalhando, ele tem que deixar o ΔT sozinho, então tem que passar ele para lá. Se ele está multiplicando junto com o ΔT, a gente tem que ver que a operação inversa da multiplicação é divisão. Se aqui ele está multiplicando, ele vai passar lá para baixo, dividindo. Igual o ΔT estava aqui antes. Então, vai ficar assim. ΔT igual a 20 metros dividido por 4 metros por segundo. Beleza? Ó, ele passou para o outro lado, agora ele saiu da multiplicação e foi para a divisão. Isso aqui vai dar quanto? 20 dividido por 4 dá 5. Dá 5. Mas é 5 o quê? Pô, é tempo, né? Tempo, e aqui tá segundos, então tempo em segundos. 5 segundos. Beleza? Mais uma situação aqui. Olhem com calma. A gente fez em vários passos, com bastante calma, né, na manipulação dessas variáveis. Tudo isso sai dessa fórmula aqui. A gente decora essa fórmula aqui. E o que mais a gente for precisar fazer, a gente faz isso. A gente joga para um lado, joga para o outro, mudando a operação matemática que a gente está fazendo, tá bom? Não se desesperem, a gente vai fazer exemplos para a gente praticar isso aqui. Então, eu não quero ver mais ninguém com dúvida a respeito de isolar variável. Quando falarem o que é isolar variável, é isso, né? Você tem várias informações, às vezes o que você desconhece está no meio lá de um monte de número. Aí você deixa ele sozinho, passando as outras coisas para o outro lado, na operação inversa. Também não quero ver ninguém com dúvida sobre o sistema internacional. A gente viu aqui que ele é uma coisa que padroniza unidades de medida. E a gente até viu as tabelas dele, né? Mas em todo caso, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem ou no WhatsApp ou mandem aí no chat agora, tá bom? Pra gente poder sanar todas essas dúvidas e vocês ficarem espertos. Beleza? Vamos lá. Agora, eu gostaria de resolver com vocês alguns exercícios. O primeiro exercício que a gente vai resolver é esse aqui. Esses são exercícios da ETEC, tá bom? Ele foi passado na prova do primeiro semestre de 2018. Então, já faz aí 2 aninhos que essa questão foi passada. E eu vou ler com vocês. Um avião, com a finalidade de abastecer uma região que se encontra isolada, voa em linha reta, horizontalmente, com velocidade constante, em relação ao solo, quando abandona uma caixa com alimentos, conforme a imagem. Então, aqui a gente tem a imagem. O aviãozinho está andando horizontalmente, com velocidade constante. E aí ele joga uma caixinha com alimentos. E aí essa caixinha vai caindo, como a gente está vendo aqui na imagem. Desprezando a resistência do ar, a trajetória descrita pela caixa de alimentos terá a forma de uma... né? Então, desprezando a resistência do ar, a trajetória descrita pela caixa de alimentos. Então, a gente está analisando qual é o caminho realizado pela essa caixa. É isso que a gente vai estar analisando. Bom, parábola. O que seria uma parábola, né? Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Uma parábola é qualquer coisa curva, assim, né? Então, a gente pode ter uma coisa assim, igual tá aqui. Ou a gente pode ter uma coisa assim. Ou a gente pode ter uma coisa assim, mais parecida com U. Ou com U de ponta cabeça, com U para cima. Isso são parábolas, tá bom? São curvas, né? Então, vamos ler. Parábola do ponto de vista de um observador que estiver no avião. Porque em física, muito depende do ponto de vista, né? Do referencial. De onde que a gente está falando, né? Aqui, no caso, ele está falando que é uma parábola do ponto de vista de um observador que estiver no avião.
né? Então, deixa eu voltar aqui. Ops. Então, alguém que está aqui no avião, alguém que está olhando daqui para o avião, ela vê a caixa caindo numa parábola? Tenta imaginar, você está no avião. Para ver a caixa caindo, você tem que olhar para baixo. E aí você vai ver a caixa, né? Você vai ver a caixa caindo. Ó, olha aqui, ó. Se você tá aqui em cima do avião, né? Vou até desenhar uma pessoazinha ali. Tem uma pessoinha aqui, ó. Ela tá no avião. E aí a caixa de alimentos, ela cai. Ela é soltada pelo avião. Ela vê a caixa caindo, né? Se ela tiver aqui, ela vê a caixa caindo. De novo. E aqui, vê a caixa caindo. A gente não vê a caixa indo para frente. Se a gente estiver no avião, a gente vê a caixa caindo. Aqui, ó, tá vendo essa linha aqui, ó? A gente vê a caixa caindo. A gente não vê ela andando para frente. A gente não vê ela fazendo uma parábola igual tá aqui. A gente vê ela caindo. Beleza? A gente vê ela indo para baixo. A gente vê ela indo para baixo. Então, não. Quem tá no avião não vê uma parábola. Tá errado isso aqui. Não vê uma parábola. Beleza? Vamos ver a B? Uma linha reta vertical. Vertical é o quê? É isso aqui. Isso é vertical, né? Isso aqui é uma linha vertical. Então, uma linha reta vertical do ponto de vista de um observador que estiver no avião. Quem está no avião vê a caixa caindo, indo para baixo. Nem indo para frente, nem indo numa parábola. A pessoa olha e vê a caixa descendo cada vez mais, como a gente pode ver aqui, ó, nessas linhas vermelhas que eu fiz. Ela vê a caixa caindo. Então, olha só, uma linha reta vertical do ponto de vista de um observador que estiver no avião. Parece certo. Vou até fazer um risquinho. Caso a gente fique com dúvida, essa é uma boa para a gente assinalar. Caso a gente não encontre outra, né, melhor. Então vamos lá. Linha reta vertical do ponto de vista de um observador que estiver na Terra. Ora, quem está observando na Terra é esse carinha aqui. O carinha que está observando na Terra, o que ele vê? Ele vê uma parábola, ó. Tá aqui desenhado no desenho. Ele vê uma curva, ele vê a caixa caindo em curva. Então, quem estiver no chão, quem estiver na Terra, não vê uma linha vertical, não vê a caixa caindo assim. Ele vê caindo numa parábola, né? Tá desenhado aqui. D. Linha reta horizontal do ponto de vista de um observador que estiver no avião. Essa D está dizendo como se quem estivesse no avião visse essa caixa caindo de assim, caindo reto. Muito estranho. Porque aqui, embora o avião esteja realmente indo para frente, a caixa também está indo para frente, quem está no avião olha para baixo e vê a caixa caindo para baixo. Sempre para baixo. Então, não é horizontal a queda da caixa com relação à visão de quem está no avião. Então, a D não está certa. Aí, mesma figura... Espera aí um instantinho. Mesma figura para qualquer observador, pois a trajetória independe do referencial. Não, porque quem está no avião vê a caixa caindo reto e quem está na Terra vê a caixa caindo numa parábola. Então depende do referencial, depende de onde você está. Se você estiver no avião, você vai ver de um jeito. Se você estiver na Terra, você vai ver de outro. Então não é a mesma figura para qualquer observador. A E está errada também. Então a resposta certa é a letra B. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, vão mandando as dúvidas aí no chat, tá bom? Essa 25. Essa 25 não é conceitual, igual essa que a gente acabou de fazer. Ela já tem contas, né? Então, a gente pode ver que tem numerozinhos e a gente tem que assinalar o outro número. Então, provavelmente, a gente tem que fazer alguma conta. Então, vamos fazer a primeira... Antes de tudo, vamos ler e vamos grifar as informações importantes. O agulhão bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km por hora, devido à sua forma hidrodinâmica e força física. Considerando essa velocidade escalar média constante durante 3 minutos, a distância que esse peixe é capaz de se deslocar é em metros de... E aí ele põe até um lembrete aqui, né? Esse aqui é a figura do peixe. Põe aqui. Lembre-se de que velocidade escalar média é a razão entre distância percorrida e o tempo necessário para se percorrer tal distância. Beleza. Agora eu vou voltar aqui
Eu vou pedir para vocês que esse exercício vocês tentem fazer. Eu vou ir grifando aqui as informações importantes. Vou colocando algumas coisas, mas tudo isso para dar o tempo de vocês resolverem por si só e mandar a resposta do exercício no chat, tá bom? Então eu vou fazer isso devagar e dando um tempinho para vocês fazerem as contas de vocês. Até peço que fiquem com o papel perto aí pra gente fazer umas contas, tá bom? Então, ó, o agulhão bandeira, o recordista, velocidade, né? Então, a velocidade é o quê? 110 metros, 110 quilômetros por hora. Essa é uma informação numérica importante, né? Aí, a gente tem uma outra informação aqui, que é um tempo, né? 3 minutos. E aí, o que o exercício está perguntando? Isso é importante também. O exercício pergunta a distância que o peixe é capaz de se deslocar e pede em metros, né? Então a resposta tem que ser em metros. Beleza? Vão fazendo aí o que vocês acham. Antes de mais nada, escreve a fórmula de velocidade. A gente até viu aqui no lembrete que ele fala aqui. Lembre-se que velocidade escalar média é a razão. Razão é divisão, tá bom? Razão é a mesma coisa que divisão. Então, vou até escrever aqui para vocês, para ajudar. Razão é igual a uma divisão, tá bom? Toda vez que vocês ouvirem a palavra razão, significa divisão. É uma razão entre distância percorrida e tempo necessário. Se você já souber a fórmula de velocidade de cor, você não precisa usar o lembrete. O lembrete é só para quem esqueceu da fórmula, tá bom? Vou escrever a fórmula aqui, né, pra gente já começar a resolver alguma coisinha. Enquanto isso, vai dando tempo de vocês me mandarem resposta aí no chat. Então, velocidade é igual a razão entre distância percorrida, e a gente viu que distância percorrida a gente em física chama de ΔS, dividida pelo tempo necessário para percorrer. Então, tempo é ΔT. Né? O exercício me deu velocidade e me deu tempo. Me deu velocidade e me deu tempo. Né? Então, a gente vai substituir os valores aqui na fórmula. Então, o exercício me deu que, né, vou escrever aqui embaixo, 110 quilômetros por hora é igual... Isso foi a velocidade, né? Velocidade. Agora vamos colocar o ΔS. Eu sei o ΔS? Não, professor. A distância é o que ele quer. Então, ΔS eu não sei. ΔS, eu deixo ΔS, porque eu não conheço. ΔT ele me deu? Me deu 3 minutos. Beleza? Ponto de atenção importantíssimo. A informação de velocidade está em horas, né? Está em horas. Ixi, cobriu aqui. Deixa eu apagar. Está em horas. E a nossa informação de tempo está em minutos. Não posso trabalhar com essas duas unidades do jeito que está. A gente tem que deixar as duas iguais, tá? Então, eu vou deixar esses 3 minutos como sendo horas para poder fazer a conta. Tá? Então, para isso, eu vou para o próximo slide para a gente poder fazer essa conta com calma. Então, vou escrever aqui o que a gente quer fazer. A gente quer fazer 3 minutos virar horas. Né? E a gente sabe que quando a gente está pegando uma informação que está em segundos, ou melhor, fazer ao contrário. A gente sabe que a hora, 1 hora, é igual a 60 minutos. Ou seja, a hora é 60 vezes maior do que o minuto. Isso significa que de hora para minuto
a gente faz vezes 60, porque a hora é 60 vezes maior do que o minuto, vezes 60. E o processo inverso, professor? Bom, o inverso, né? Então, se a gente está falando que 60 minutos é igual a 1 hora, opa, é igual a 1 hora. Então, a gente percebe que o 60 que o minuto é 60 vezes menor do que 60 vezes menor do que a hora. 60 minutos é igual a 1 hora. Então, o minuto é 60 vezes menor do que a hora. Então, se a gente está pegando o minuto e indo para a hora, a gente está dividindo por 60. Beleza? Dividindo por 60. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai dividir por 60. Então, é 3 dividido por 60. Beleza? Vou até colocar aqui com um pouquinho mais de espaço. Vamos lá, vamos fazer essa continha. 3 dá para dividir por 60? Não dá. Então, eu vou ter que colocar um zero aqui. E aí, eu vou pôr 0, aqui. Beleza? O 30 dá para dividir? Não dá ainda, professor. Vou ter que pôr mais um zero. Vou botar um zero aqui. Beleza? Ok. E agora? Agora dá. Eu sei que 5 vezes 60 dá 300. Porque, ó, 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 6 dá 30. Isso aqui, resto 0. Então, eu sei que 3 minutos é igual a 0,05 horas. Beleza? Vamos voltar aqui? Então, aqui na nossa fórmula, a gente vai colocar que ΔS dividido por 0,05 horas. Tranquilo? Bom, agora a gente precisa fazer aquele raciocínio que a gente estava fazendo antes. Vou até voltar aqui para a gente ver o que a gente estava fazendo. Tá? Vamos fazer aqui nesse trecho, vou abrir um em branco pra gente. Bom, então vou repetir as informações que a gente tinha colocado. A gente viu que 110 km por hora é a velocidade do peixe. Que é igual ao ΔS, que é o que a gente quer descobrir, dividido por 0,05 horas, que é o valor de tempo que a gente calculou. Certo? Quem é que precisa ficar sozinho aqui? Quem a gente quer que fique sozinho é o ΔS. Né? Então a gente tem que deixar ele sozinho. Como que eu faço para deixar ele sozinho? Ó, esse cara tá atrapalhando, vamos passar ele lá pro outro lado. Se ele está dividindo, ele passa no jeito ao contrário. O contrário da divisão é a multiplicação. Então, vai ficar 110 km por hora vezes, que é a operação ao contrário, 0,05, que vai dar igual ao ΔS. ΔS está sozinho? Tá sim. Então, ótimo, tá sozinho. Para a gente descobrir o ΔS, a gente tem que resolver essa continha aqui, ó. Né? Isso aqui tem horas. A gente tem que resolver essa continha para poder descobrir o ΔS. Então, o ΔS é igual a 110 vezes 0,05. Vamos montar essa continha aqui do lado? A gente coloca assim, né? 110 vezes 0,05. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5.
Beleza? Aí aqui a gente tem 0 vezes... botam mais aqui. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0, dá 0. Boto mais aqui. Ok. Dá 0 e dá 0. Né? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Aí é só a gente somar agora. 0 mais nada dá 0. 5 mais 0 dá 5. 5 mais 0 dá 5. 0 mais 0 mais 0 dá 0. E aqui dá 0. E aí, quantas casas decimais a gente tem? Ou seja, quantas casas depois da vírgula a gente tem? A gente tem 2 aqui. E aqui em cima a gente não tem nenhuma. A gente só tem 2 aqui nesse número que está multiplicando aqui embaixo. Então, a gente vai ter 2 casas decimais aqui também. Então, 1, 2, vai ficar bem aqui a vírgula. 5,5. Beleza? Então, nosso delta S, 5,5. 5,5 o que, professor? A velocidade está em quilômetros por hora. Então, isso aqui são 5,5 quilômetros. Beleza? Se vocês analisarem com calma o exercício, ele está te perguntando qual a distância que o peixe é capaz de se deslocar em metros. Então, a resposta essa resposta em quilômetros não me ajuda, né? Porque o exercício ele me pergunta em metros. E aí, como que eu faço? Bom, é só converter, né? Então, vamos voltar lá para a nossa lousinha. Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, percebe que o metro é 1000 vezes menor do que o quilômetro, né? O quilômetro é 1000 vezes maior do que o metro. O quilômetro ele é bem grandão, ele é 1000 vezes maior do que o metro. Então, se eu estou saindo de quilômetro e estou indo para metro, eu faço o quê? Vezes 1000. Beleza? Então, o ΔS ele é igual a 5,5 vezes 1000. Isso aqui dá o quê? Se eu tivesse só o 5, vamos pensar essa conta aqui de cabeça. Se eu tivesse só o 5, 5 vezes 1000, 5.000. 5,5 vezes 1000 é 5.500. Pô, professor, não entendi essa conta de cabeça. Não tem problema, é só fazer a continha aqui, ó. 5,5 vezes 1000. E aí o macetezinho de deixar os zeros para fora. Tô deixando os zeros para fora. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 5 dá 5. Eu pego esse bando de zero aqui que eu deixei eles para fora e jogo eles aqui para baixo. Então, 0, 0 e 0. Quantas casas decimais? Uma só. Então, uma só. Deu quanto? 5.500. Igual tá aqui, ó. Beleza? Vê se vocês entendem. A gente só converteu. A gente podia fazer de cabeça, mas a gente também fez a conta, tá bom? Então, a gente tem a resposta em quilômetros, porque o dado de velocidade estava em quilômetros. E aí, a gente converteu o dado de quilômetros para metro, porque o nosso exercício pede em metros. Então, vamos analisar aqui qual é a alternativa certa. 5.500. Beleza? Vou passar para o próximo. Qualquer coisa, vão perguntando. Bom, essa questão aqui. Vamos ler ela com calma. E aí eu vou fazendo sempre bem devagar para dar tempo de vocês respondendo caso vocês queiram. Tá bom? Para exemplificar uma aplicação do conceito de velocidade média, um professor de ciências explica aos seus alunos como é medida a velocidade de um veículo quando ele passa por um radar. Os radares usam a tecnologia dos sensores magnéticos. Geralmente são 3 sensores instalados no asfalto alguns metros antes do radar.
Esse equipamento mede quanto tempo o veículo demora para ir de um sensor ao outro, calculando a partir daí a velocidade média do veículo. Considere um veículo trafegando numa pista cuja velocidade máxima permitida seja de 40 km por hora. E aí aqui ele já te dá a correlação, que é 40 km por hora é aproximadamente 11 metros por segundo. E a distância média entre os sensores consecutivos seja de 2 metros. O mínimo intervalo de tempo que o veículo leva para percorrer a distância entre um sensor e outro consecutivo, a fim de não ultrapassar o limite de velocidade, é aproximadamente d. Então vamos lá de novo, agora que a gente já leu, vamos pegar o marca-texto, vamos grifar o que é importante, né? Então a gente está falando de um veículo que tem uma velocidade máxima permitida de 40 km por hora, e 40 km por hora é aproximadamente 11 metros por segundo, e que a distância média entre dois sensores é de 2 metros. Tranquilo, pessoal? Essas são as informações numéricas importantes. Agora vejamos o que o exercício pergunta, né? É importante saber o que a gente tem que calcular. Então, o exercício me pergunta o mínimo intervalo de tempo, olha só, tempo, que o veículo leva para percorrer a distância entre um sensor e outro consecutivo. Então, ele me pergunta tempo. Beleza, pessoal? Vou dar um tempinho para vocês irem pensando. Sempre a mesma coisa. Coloca a fórmula, substitui os valores que você conhece, dá uma analisada, pensa o que você pode fazer. Né? Então, eu vou escrever na fórmula da velocidade enquanto isso. Velocidade igual delta S, ou seja, quanto andou, dividido por delta T. Quanto tempo demorou? Né? Então, vamos lá. Velocidade. Ele me deu duas informações de velocidade. Ele me disse que é 40 km por hora e que 40 km por hora é aproximadamente, o símbolo de aproximadamente é um igual com um tiozinho em cima, 11 metros por segundo. Tá? Agora vamos ser esperto. Qual das duas informações eu vou usar? Vocês acham que eu vou usar o dado em quilômetros por hora ou eu vou usar o dado em metros por segundo? É só a gente analisar as unidades de medida das outras informações. A gente viu que ele te deu uma informação de distância em metros e ele também te dá todas as respostinhas possíveis em segundo. Então, provavelmente, eu vou usar isso aqui, né? Porque é a informação de velocidade que tem o metro, que está aqui, e que tem o segundo, que está aqui nas respostas, tá? Então, a gente vai usar esse 11. Então, vamos escrever aqui. A gente sabe que a velocidade é 11 metros por segundo. E que velocidade é deslocamento, né, delta S, dividido por delta T. O que é o delta S? Delta S é a distância, né? A distância entre os dois sensores é 2 metros. Então, a gente vem e escreve aqui, 2 metros. E quanto é o tempo que ele demora para passar entre os dois sensores do radar? Pô, professor, não sei. Ele está perguntando, né? Qual é esse intervalo de tempo que ele demora para percorrer essa distância entre um sensor e outro? Ele está perguntando quanto é esse tempo. Se ele está perguntando quanto é esse tempo, eu não sei. Eu vou pôr delta T aqui, porque eu não conheço. Tranquilo? Então, eu não sei quanto é o delta T. Essa é a minha pergunta. Vou até colocar um risquinho vermelho aqui em volta, para a gente ter na cabeça de que o que a gente está procurando é o delta T. O delta T, ele está junto com outro número. Lembra que para a gente conseguir resolver a conta, a gente tem que deixar ele sozinho? A gente viu isso
quase agora, né? Então, antes de mais nada, eu vou passar esse ΔT para lá, porque eu não posso mexer no número que está em cima aqui da fração, eu tenho que passar primeiro quem está por baixo, lá para o outro lado. E se ele está dividindo junto com o 2, eu tenho que passar ele na operação inversa. O inverso da divisão é a multiplicação. Então, se ele está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando. Então, a gente vai ter que 11 metros por segundo vai ser igual... Não, perdão. 11 metros por segundo vezes o ΔT é igual ao carinha aqui que ficou sozinho, que é o 2 metros. Beleza, professor, não me ajudou, porque esse 11 ainda está atrapalhando aqui, ΔT não está sozinho. Então, eu vou pegar esse 11 e vou jogar lá para o outro lado. Bom, se o 11 está multiplicando o ΔT, se os dois estão multiplicando, eu vou passar para o outro lado na operação inversa. E a gente sabe que o oposto do vezes é o dividido. Então, vai ficar ΔT igual 2 metros dividido por 11. Beleza? Agora a gente tem que fazer essa continha. Não vai ter jeito, não tem como fugir. Tá? Vou dar um tempinho aí pra vocês. Enquanto isso, eu vou montando a continha aqui no cantinho. E percebam que bonitinho, ó, tá em metro, e a resposta vai ser em segundo. A gente já até sabe que essa resposta vai ser alguma coisa em segundos. Por conta dessas unidades de medida que a gente está trabalhando bem bonitinhas aqui, ó. Tá bom? Vou montar a continha aqui. Então, a gente tem que ir 2. Vou até montar um pouquinho mais para cima. Dois dividido por 11. O 2 dá para dividir por 11? Não dá. Vou ter que pôr um 0. Quando eu coloco um 0 aqui, eu ponho 0, aqui embaixo. Beleza? E agora dá? Dá. Quantas vezes? Uma vez só. Uma vezes o 11 dá 11. 20 tirar 11 dá 9. Né? Beleza. Esse 9 aqui, dá para dividir pelo 11? Não dá, professor. Põe um 0. Beleza? Eu coloco um 0, eu coloco vírgula aqui. Tem esse número existe? 0,1, alguma coisa? Não tem. Então, eu vou apagar. Porque não existe. Então, a gente só deixa assim. Beleza? Bom, vamos pensar. 1 vezes 11 dá 11. 2 vezes 11, 22. 3 vezes 11, 33. Né? Então, a tabuada do 11 é bonitinha, porque ela é sempre assim, né? 11, 22, 33, 44, 55. Então, o mais perto que eu consigo chegar do 90 é com o 88. Que é 8 vezes o 11. Então, 8 vezes o 11 dá 88. Resta 2. Resto 2. Tá, e aí, professor, continua essa conta? Geralmente, as questões da ETEC só pedem para você calcular com dois números depois da vírgula. Tanto que, se você olhar aqui, as respostas só tem até 2 números depois da vírgula. Então, olha, preciso continuar essa conta? Não precisa, porque você já chegou numa resposta que tem 2 números depois da vírgula. A gente já sabe que é aproximadamente, né? Porque eu não terminei a conta, né? Isso aqui continua para lá. Eu sei que é aproximadamente 0,18 segundos. Agora só me resta olhar lá no exercício e me assinalar a B, que é essa resposta que a gente chegou. Tá bom? Eu tinha separado mais algumas outras questões, mas a gente vai deixar para uma próxima. Eu acho que a gente já deu para trabalhar bem os conceitos que a gente estava querendo com esses exercícios que a gente fez. Num próximo plantão, eu preparo mais e a gente resolve os outros que eu tinha colocado também.
Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro essas contas. Eu sei que às vezes não é tão elementar, que não é tão fácil da gente conseguir entender o que está acontecendo, tá? É normal sentir dificuldade nessas contas e para a gente conseguir deixar de sentir dificuldade, é só a gente praticar e fazer esses exercícios, tá bom? Então, assim que eu conseguir colocar exercícios lá no Moodle para vocês praticarem, eu aviso vocês no grupo e aí a gente vai trabalhando juntos mais em cima desses conceitos. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham uma boa noite, espero que vocês tenham curtido. Um abraço e um beijo.